Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês, pessoas iluminadas? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, estamos aqui resumindo, resenhando, falando, comentando sobre essa trilogia A Bruxa do Penhasco, no qual chega até mim por orbes espirituais, por processos de comunicação. É essa história maravilhosa e que nos traz muito, muito, muito conhecimento de magia, de lealdade, de honra à ancestralidade, à magia natural. E no capítulo anterior, estávamos no 10º capítulo falando sobre o Vale de Nemeton, num diálogo de Hela, a sacerdotisa, com o Ruade, no qual ela fala muito sobre física quântica. Ela explica para Ruade como acontece a comunicação, a telepatia deles. Ele conhece Brígida conhece ele, só que os dois não se conhecem pessoalmente, só que a mensagem chega. Eles se comunicam, né? E aí ele quer saber como. Ela vai falar sobre ondas, ela vai falar sobre frequência, ela fala sobre o vácuo quântico, né? Sobre o Vale de Nemeton, o Sagrado Vale. Ela conta sobre muita coisa, o poder do silêncio também. Ela nos relata, né? Sobre a criação através do poder do silêncio. Bom, tudo isso a gente falou lá no Vale de Nemeton. Estamos agora no 11º capítulo, Os Olhos de Morgana. E assim este capítulo quanto o outro, ele ainda continua essa comunicação, esse diálogo de Hela com Ruade. E tanto que é grande, né? Essa comunicação é extenso de aprendizado que tem até 2 capítulos, né? Então continua no capítulo 11º, Os Olhos de Morgana. E aqui também iremos discorrer sobre coisas interessantíssimas. Morgana, a nossa personagem, a minha lembrança de 3.000 anos atrás, né? Nessa história, eu me recordo de uma experiência minha de 3.000 anos atrás, lá na Irlanda, como Morgana. E a nossa personagem, Morgana, ela tinha uma disfunção genética que fazia com que os olhos dela fossem diferentes. Se não me engano, o direito azul e o esquerdo verde, ou vice-versa. Chamado heterocromia, que faz com que os olhos tenham cores diferentes. E essa heterocromia ela está ligada porque descobrimos que a avó de Morgana, Brígide, era albina. Então essa disfunção genética já vem de herança. E também aqui Hela nos ensina sobre um poder místico chegando para nós seres humanos através do poder da córnea. Eu vou ler, né, e a gente vai comentando o que a sacerdotisa traz aqui pra gente neste capítulo, tá bom? Na terceira parte, que entramos de fato na história de Morgana, a gente fala mais, tá bom? Sobre a heterocromia, sobre Morgana, mas já na primeira parte do livro, Hela já tem essa comunicação com Ruade, porque ele é um menino curioso que está em um vácuo quântico, em um lugar desconhecido, Nemeton, um vale sagrado, que a floresta respira, tudo está em volta de brumas, tudo é mágico para ele, tudo é um sonho, né? Tudo é silencioso. E ele tá super curioso, e aí Hela continua essa comunicação com ele, bora lá, né? Os Olhos de Morgana. A brisa leve do Vale de Nemeton ainda beija minha face.
renova meu ser, levito nessa sensação como se tudo ainda hoje movimentasse devagar. Busco o aconchego do silêncio perdido nas brumas da consciência humana. Muito bem, Brígide vem até mim, né? Começa essa comunicação e ela me leva a essa visualização de Hela e Ruad novamente lá no Vale Sagrado de Nêmeton. Então, Ruad pergunta, por que ninguém escuta, né? Começa a compreender sobre essas ondas sonoras, ele fala, né? Mas e as pedras? Elas falam, por que ninguém as escuta? As pedras não falam, seu garoto alocado. Tudo sobre a terra, protegida pela deusa, vibra. Elas interagem, portanto se comunicam, mas não através da linguagem da fala. Elas se comunicam pela cosmossimbiose. Essa palavra ainda não foi inventada. Agora sabem que ela nasceu aqui, no nosso vale. Então ela traz uma palavra, uma etimologia para algo que não existe ainda, né? Ditado. A vibração dos minerais produz um som, inaudível ao aparelho auditivo. Você não escuta a pedra, você a sente, porque as ondas entram em simbiose com o mesmo mineral que está em você. Nós, seres humanos, possuímos elementos primários na nossa estrutura, que são encontrados em toda a criação. Daí entendemos que somos irmãos, filhos da perfeição e beleza da deusa. Existe uma cooperação na criação. Aí aqui ela fala que sobre a separatividade, né, que isso rompe com essa cocriação, com essa cooperação. Temos que ser curadores de elos. Essa é a função da magia, da real magia. Ela não se importa em ouvir pedras, mas em compreender seus sentimentos e transmitir o resultado dessa cooperação que sempre será o amor. Filho, ela fala também, necessitamos ser um, é natural. Estamos aqui para cooperar, estamos aqui para sermos harmônicos, mágicos, saudáveis e felizes. Bonito, né? Muito bem, então ele fala aqui, aí ele fala, olha, algo me intriga desde que eu saí lá da estaca de Bares, apesar de tudo me intriga, mas algo me intriga, que são os olhos de vocês, né? Como isso é possível? Eles mudam de cor, ele falou. Que eram azuis, depois brancos, violetas, que os olhos de Hela mudavam de cor. E aí ela fala pro garoto, ele estava com os pés no riacho. Essa cena é tão linda, gente, assim, tão simbólica, que os dois estavam sentados debaixo de uma macieira, vendo um riachinho, sabe? Tinha um riacho e ele estava com os pés na água, né, conversando com ela ali. Aí ela fala que vai contar uma história para ele. Vou contar uma história. Aí ele tira os pés da água assim, dobra a perna como se tivesse preparado para escutar a história dela, né? Aí ela vai contar agora sobre os olhos, esse mistério dos olhos do povo de Nêmeton, que são descendentes do povo de Avalon, né? Como a gente já viu aqui na história. Muito bem, deixa eu prender aqui. Muito bem, então continuando aqui, vamos para a leitura. Hela vai contar a história para Ruad a respeito dos olhos, né? Havia um povo, meus ancestrais. Eles não enxergavam bem, nada fazia sentido. Então desceu do céu seres brancos, alongados. Eram apenas luzes para meu povo. Eles copularam com as mulheres. E as crianças eram os cornualles, portadores da córnea. Essas crianças distinguiam as formas, enxergavam bem,
Os olhos antes brancos agora tinham cores, azuis, violetas, eram sensíveis à luz do sol. Mas quando estes refletiam a luz solar, absorviam e brilhavam neles o poder místico do terceiro olho. Conseguiam, portanto, ver as várias dimensões. Tudo, nada fugia aos olhos dos Cornualles. Com a geração e o distanciamento da conexão com o povo do céu, que se perderam nas brumas, só requícios do poder prevaleceu nos genes. Nosso povo, que aqui multiplicou, ganhou de presente o vale, na tentativa de resgatar o poder místico por completo e com ele reatar a comunicação. Todos podem desenvolver percepções inimagináveis, basta acionar os genes ancestrais. Ela está falando aqui de genética espiritual, tá falando sobre extraterrestres ou anjos, que nos trouxe o poder da córnea, a evolução dos seres humanos através da mudança de genes trazido do povo do céu. Os olhos são possibilidades, por eles que refletimos toda essa ilusão, e são por eles que o todo acessa a sua parte, e nós, a parte, acessamos o todo. A não localidade do divino é uma lei cósmica. Aí ele fala, tem uma garotinha ali, faz tempo que ela tá nos seguindo, Roá de ver, ela é Morgana, diz ela. É Morgana, sua neta, minha bisneta, minha melhor parte, minha garota de olhos de cores diferentes. A garota que resgatou o nosso poder místico, uma autêntica Cornuallie. Pode até ela vir a nascer na Ilha Esmeralda, mas carrega em si todos nós, é filha também deste vale. Então ela fala sobre essa capacidade de Morgana, né, de atravessar brumas, de se conectar com o passado, com o presente, através desse poder, né. Ela fala em alguma parte aqui, que eu acho muito legal, que Morgana é o espelho que não se quebrou. E quando a gente começa a entender sobre leis de acessos, né, a mundos paralelos, essa capacidade de surfar em outras realidades, e entende a mecânica também no nosso cérebro, né? A gente sabe que tem aquela questão da gente enxergar, aí tem a mudança, né, que o cérebro vira a imagem e nós somos esse espelho. E os olhos, realmente, por eles que temos essa capacidade de ver toda essa realidade que nos rodeia, né? Tanto percepções físicas quanto extrafísicas, né? Deixa eu ver mais outro pedacinho aqui para ler para vocês. Onde essa linha se cruza, o que seria o futuro a não ser o passado? Morgana vem até mim. Ela fala sobre essa flexibilidade no qual Morgana viaja nesse espaço-tempo que não tem tempo linear. A consciência é livre, assim como o ser humano, a imaginação da criança também, né? Toda magia é assim como a imaginação da criança. Esse capítulo é muito bonito, sabe, gente? Tem muita informação. E aí ela também fala, deixa eu ver se está na outra folha aqui, que os olhos de Morgana não tem nada a ver, assim, dela ter essa heterocromia, não tem nada a ver com a magia, né? Que o poder, que essa genética, né, no qual ela herda, só mostra para ela quem ela é, a sua identidade, mas o poder místico, de fato, né, não tem a ver com os genes, em partes, né? Somos portadores da magia da deusa azul. Os olhos dela não pude deixar de reparar. Já sinto afeto por ela, diz Road, né? Os olhos de Morgana são herança genética, não a capacitam a nada. Elas só fazem lembrar de quem
quem é, e quem foi e quem será. Por eles ela honra e rastreia sua história, que sempre culmina nos seus penhascos. Ela é um ser livre que explora suas capacidades e por isso nos honra. A coragem dela inspira-nos. Ela usa dos verdadeiros dons, aqueles que devem ser usados. O ser humano foi criado para excelência, porque assim já somos. Quando aprendemos a utilizar das capacidades da consciência, entenderemos a sombra, nos libertaremos de padrões que não existem. Somos livres, felizes e perfeitos, assim como tudo que a deusa cria e nos dá. Como já disse, somos simplesmente luzes, holografias do divino no vácuo celestial. Muito bem. Então estamos aqui apresentado os olhos de Morgana e toda essa polêmica de seres aí, de interações genéticas com o divino. E vamos falar verdade, o ser humano tem genes de anjo, já dizia-se na Bíblia, né? E aqui na Bruxa do Penhasco vamos falar sim dessas capacidades de modificação genética, vamos falar de gigantes, vamos falar de dragões, vamos falar de física quântica, vamos falar de genes, né? Vamos falar dessa capacidade de acessar realidades múltiplas, tanto no presente quanto no passado, que isso não é linear, né? O tempo não é linear, ele é cíclico, e a capacidade de adentrar portas, esta sim é a real magia, né? Aquela realidade a qual nós queremos. Muito bem, apresentado aqui os olhos de Morgana, 11º capítulo. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo capítulo, tá bom? Curte, comente, compartilha aí, o canal tá crescendo, tá começando a andar e eu quero e espero poder sempre estar comunicando com vocês por aqui, tá bom? Um beijo dessa bruxa do penhasco que vos fala. Tchau!